Muito bom dia e excelente quarta-feira para todo mundo. E o Armand é o vilão. Ontem eu postei um vídeo de eu rindo de uma entrevista do Assad, que faz o Armand, comentando, né, como ele carvou o corpo do Louis e ele tirando meio que um sarro da perspectiva do Armand, trolando meio que um pouco essa perspectiva, né? Mas tiveram pessoas que vieram, né, até mim falando assim, como que você consegue gostar do Armand, que ele é o vilão da história, e Devil's Minion, e que é isso? É um velho, é nojento, e eu não quero ver isso na tela. E o Daniel, eu gostava do Daniel até a segunda temporada, e nem parece o Daniel. O Daniel não falaria desse jeito. Então, assim, tem um monte de coisa para considerar aí. Primeiro de tudo. Você assistiu a primeira temporada? Você lembra como o Lestat era o vilão ali, o abusador branco e etc. E esse mais ou menos era o frame de pensamento, da perspectiva. Então, assim, se você tá vendo esse seriado com essa cabeça de espectador, de colocar uma etiqueta, né? Esse é o vilão, esse é o abusador, esse aqui é a vítima. Você tá. Não tô falando que você tá assistindo errado. Eu acho que a gente está acostumado a ter um certo tipo de narrativa, né? Que dentro da história, ações ruins, ações más são culpabilizadas e ali tem uma moral da história. E eu acho que mesmo nos livros, seja que é um romance gótico, e porque a Anne Rice tinha, né, essa pegada de questionamento, de moral e de trabalhar personagens nessa moral cinzenta. O interessante é o que a gente vê é de acordo com a perspectiva do que está sendo contado. E não é que o personagem é o abusador. Não, o personagem teve atitudes e momentos que ele agiu de tal forma, entendeu? E por que que ele fez isso? Então você tem que ter isso na cabeça, que esses frames vão sendo mudados de acordo com o que está sendo contado, de acordo com você ter o conhecimento agora, por exemplo, do passado do Lestat, contextualizar a vivência que ele teve por 300 anos e como isso influenciou a dinâmica que ele criou com a Cláudia e com o Louis. O seriado não tá desculpando o Lestat porque ele sofreu abuso também. Não, ele tá contextualizando, entendeu? E a mesma coisa com o Armand. A coisa com o Armand é que a gente não viu ainda, está sendo contado só pra gente por falas, certo? Mas a gente não viu ainda. Quem leu o livro tem um certo teor a mais. Em relação ao Daniel, eu concordo que tem coisas ali que a gente não teve, de novo, esse contexto. E tem o ponto de vista que está sendo contado, que é do Lestat. Então, assim, a dinâmica do Daniel com o Lestat, que está sendo apresentada aqui, é inclusive tão nova que a gente já não tem a base dos livros para poder perguntar exatamente o que estava acontecendo ali. Se eu, pessoalmente, acho que o que motivou o Daniel a cortar a cabeça do Lestat foi só aquela cena ali dele falando com a cabeça na bolsa, que você acha que você é mais inteligente que eu, que não sei o que lá. Não, eu acho que tem mais coisa ali. Eu acho que tem todo a cabeça do Daniel, o psicológico dele, que a gente não tá tendo um ponto de vista mais aprofundado ainda. E não só isso, mas eu acho que você tá fazendo um desserviço para você, com o seu prazer como audiência, entendeu? Se você coloca, ai, o Armand é o vilão e o que ele fez aqui, ele nunca vai encontrar redenção. O roteiro não pode redimir ele. Porque, tipo, que história que você tá assistindo, entendeu? É, mesmo dentro do livro, o Armand faz várias patifarias e é da turminha ainda assim, entendeu? Lá é menos ainda justificado do que estão se dando ao trabalho de colocar no texto aqui, sabe? Eu acho que, por exemplo, em relação à Cláudia,
coloca toda uma. A Cláudia é a única certa, a Cláudia é a única justificada, porque todos os outros. Você tá infantilizando essa personagem de uma mesma maneira que os outros personagens ali dentro da história estavam infantilizando ela. Pegar pra ler o diário da Cláudia, mas era o diário que foi escrito quando ela era uma garota. Ela pega e fala isso também dentro do texto. Que a Cláudia, quando ela morreu, ela já tinha nem sei quantos anos aqui no seriado, mas sei lá, 50 pelo menos, 40 pelo menos. Então ela não era uma menininha mais. Que acontece que o Louis, dentro da cabeça dele, gostava de recordar da Cláudia mais quando ela era uma garota, que ele tinha uma influência, um poder maior em relação a ela, em relação a tom e moralidade, e porque ela dependia mais dele, entendeu? Então, de novo, eu acho que tentar defender, e agora, ainda mais com essa terceira temporada, muita gente desgostou por causa que isso foi desconstruído muito. Essas etiquetas que você tinha colocado ali, que pra julgar esses personagens e se sentir bem consigo mesmo. Ah, eu julguei esse personagem aqui correto. Você tá trabalhando exatamente como o tribunal dos vampiros no teatro de vampiro. Entendeu? Ah, você é culpado. Você é inocente. E você tá julgando de acordo com um padrão de moralidade humano, não de dentro do contexto da história. Entendeu? Julgar é óbvio que a gente, como audiência, vai, tipo, né, pesar as coisas, mas não em relação à moralidade. Esse aqui é o vilão e ele deve sofrer tal coisa. A não ser a Gabriela e o Marius. Porque pra mim eu preciso mais do Marius, que eu preciso, porque dentro da é isso que eu tô falando. Dentro dos livros, a Anne Rice desculpa o Marius. Ela escreve algumas coisas pesadas, cabeludas, bizarras e passa a mão na cabeça do Marius, entendeu? E aí, por isso que eu, como leitora, quero ver uma adaptação mais interessante em relação a isso no seriado. Que eu quero ver meio que um tribunal de justiça em relação a isso. De uma, porque é da época que foi escrita e etc. Ele tinha outros contextos e coisas que ela não trabalhou. Mas assim, essa é a diversão pra mim, pra ver como eles vão trabalhar isso. E eu tenho certeza que eles vão me surpreender também em relação a isso, sabe? Mas você entendeu? Não ao ponto de ficar ofendido com os escritores ou, sei lá, interpretações que os escritores estão trazendo, mais nuances que os escritores estão trazendo, complicações para o que você já tinha colocado dentro da sua cabeça de quem são esses personagens. Porque se tudo der certo, eu espero que eles continuem trazendo nuances, e que eles vão aprofundar e trazer outras perspectivas em relação aos livros, em relação ao que a gente já viu, certo? Então, pra mim, não tem esse que é o vilão, não. Ele tá enquadrado como antagonista ou a antagonista e vamos ver onde vão levar isso aí, tá? Não xinga o amiguinho, não, tá?